Olá, pessoal, bem-vindos à nossa palestra desse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. O tema é: Nosso espírito se importa com a experiência humana quando o espírito não reconhece o nosso sofrimento. De certa forma, essa palestra complementa um pouco a palestra do domingo passado, que está aqui disponível no YouTube. Para você que está assistindo a primeira vez, eu convido a seguir o nosso canal no YouTube, clica em inscritos e também seguir o meu Instagram, Caliel com C, _holístico. Aqui nesse canal você vai encontrar várias palestras, entrevistas e também meditações e ancoramentos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? O nosso objetivo é a expansão de consciência. Essa gravação faz parte da gravação do nosso projeto, do nosso grupo, pequeno grupo, de algumas pessoas que nos seguem aqui com essa ideia, né, com esse projeto de despertar de nova consciência. Bom, então a gente fala muito em espírito, 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 o espírito está dentro de mim, fechar os olhos e se conectar com o espírito que habita em mim e tal. E na verdade, o primeiro ponto que a gente precisa, como é que eu vou falar? Ressignificar é essa ideia de que dentro desse corpo existe um espírito. Não, nem existe espírito, nem existe alma dentro desse corpo. Primeiro, que a ideia, né, de espírito e alma se refere a um estado do eu mais sutil, em um estado vibracional maior do que esse corpo biológico. Sendo assim, não há como uma força sutil, de frequência maior, estar encarcerada dentro de um corpo biológico como o nosso, extremamente denso, sujo, poluído e defeituoso. Não existe isso. O que existe dentro de você, tecidos, nervos, ossos, sangue, veias, órgãos, vísceras, que estão, na verdade, em estado contínuo de envelhecimento e apodrecimento. Ah, que coisa terrível. É a verdade. Com o passar da ideia cronológica de tempo que nós temos limitada, vocês sabem que nosso corpo vai envelhecendo, é inevitável. Por mais que você se cuide, faça plástica, faça exercícios físicos, seu corpo físico, seu corpo biológico não vai durar muito tempo. Ele vai envelhecer, ele vai sucumbir. Quando o seu corpo biológico sucumbe, uma conexão sutil com o seu espírito e sua alma é desfeita. É como se existisse um fio, uma projeção, um fio, né? Uma, uma é melhor me resumir a isso, para não complicar mais ainda. Que quando o corpo biológico morre, esse fio, essa conexão, ela é desfeita e as informações adquiridas nesse corpo, né, os registros que foram registrados pela experiência desse corpo biológico, ele é armazenado, enviado, arquivado na memória do que nós chamamos de alma e espírito, que se encontra em uma outra faixa de realidade, né? A gente vai falar um pouco também sobre isso daqui a pouco. Bom, vamos lá. Deixa eu ir aqui para... E a gente vai voltar um pouco a falar sobre Cabala e sobre a árvore da vida, né? Lembrem-se, tem palestra aqui anterior, que antes da criação da árvore da vida, das 10 sefirotes, existe uma faixa de realidade que antecede a criação da árvore da vida, das 10 sefirotes, que é composta por 3 níveis, e o seu nível maior, que são essas 3 esferas, você vai ver a árvore da vida aqui à direita, é o nível superior, né? Então, é um nível superior que é composto basicamente pela a parte principal do universo de antimatéria. Existe o nosso universo físico, biológico, que é esse que nós conhecemos, que é esse que a ciência estuda, que a cosmologia estuda, né?
E existe um universo paralelo a ele, que é o universo de antimatéria, que é onde se encontra todos os responsáveis ou a matéria primordial que deu origem a esse universo físico. Antes de toda essa criação do universo da antimatéria e do universo da matéria, existem três níveis acima, né? Três níveis acima, três dimensões, três faixas de realidade, né? Que não são Matrix, que não é Sansara. Sansara é tudo isso aí que você está vendo nas 10 Sefirotes. As 10 Sefirotes é Sansara. É o nosso universo da matéria e antimatéria. É a Matrix. Fora disso, né, existe três níveis principais, que é o nível 1, nível 2, nível 3. Se a gente for estudar a Kabbalah, tem Em Sof, A Em Sof, já falei sobre isso aqui na palestra. Eu resolvi simplificar e dizer que é o nível 1. O nível 1 é a fonte primordial de toda a criação. É de onde tudo surgiu. É algo extremamente misterioso e difícil para a nossa mente limitada compreender. É aquela fonte que nunca nasceu, portanto, nunca terá fim. Não tem forma, não é homem, não é mulher, não tem forma humana, não tem gênero, é algo muito misterioso, mas nós consideramos como a fonte. E essa fonte, ela não toma partido, ela não amaldiçoa ninguém e ela também não beneficia ninguém. É neutra, infinitamente poderosa e neutra. Ela não é a favor nem de um, nem contra o outro, nem beneficia um em detrimento a outro. Não é assim que ela funciona. É importante a gente compreender. E não adianta a gente se aprofundar muito, porque é algo muito profundo que a nossa mente linear não vai compreender. Existe o nível 2, que é a dimensão celestial 2, e o nível 3, que é a dimensão celestial 3. E essa bolinha branca no meio é o universo criado, que é o universo de antimatéria e o universo de matéria. Recapitulando um pouco das palestras que eu fiz no ano passado. Então, o nível 1, que é a fonte, é um nível de perfeição, entre aspas. A ideia de perfeição que nós temos é uma ideia de perfeição segundo as nossas crenças humanas. E as nossas crenças humanas, e portanto a nossa ideia de perfeição, é muito minúscula em relação à ideia de perfeição nesse nível 1. Nesse nível 1, para que a gente possa entender um pouco melhor, imagine que lá existam formas, seres, que a ideia de ser também não é um ser individualizado. É difícil a gente explicar. Bom, mas deixa eu simplificar. Imagine que lá existem consciências que desfrutam de um tal de perfeição. O que é essa perfeição? São seres que nunca provaram a dor, nunca provaram o sofrimento, nunca passaram por nenhum tipo de escassez. Nunca, de fato, nasceram na ideia que nós temos de nascimento, e esses seres são seres que, na verdade, não terão um fim, uma morte. Então, são chamadas de criaturas, entre aspas, perfeitas, porque elas são puras, elas são imaculadas. Elas não tiveram experiências densas, como, por exemplo, nós temos. Nós passamos pelo sofrimento, pela dor, nascimento, raiva, medo, angústia, insegurança, desânimo, preguiça, envelhecimento físico, doenças. Isso é típico da gente aqui. Esses seres do nível 1 nunca provaram disso. Nunca provaram disso. Ah, Caliel, mas essas consciências que habitam a fonte, elas são poderosas e perfeitas, elas vão poder nos ajudar. Opa, calma. Elas nunca provaram o que a gente está provando aqui embaixo. Se eles nunca provaram, eles não conhecem direito o que é isso. Não é porque eles estão lá no nível máximo da criação que eles conhecem tudo.
Não, não, não. Se eu disser para vocês agora, eu quero que você agora vá lá para a China. Você vai chegar na China, você não vai saber falar o idioma de lá, não vai se adaptar ao clima, à cultura e tudo lá. Você vai estranhar tudo. Vai ser preciso você viver lá, estar sujeito às condições de lá, para você adquirir a experiência de como é viver na China. Vá viver em Marte? Não sei. Você tem que ir para Marte, se for possível um dia, aprender a conviver com a atmosfera de Marte, com a a aridez de Marte, o calor de Marte, né, a falta de água em Marte. Vocês compreendem? Eu só vou saber como é viver em Marte se eu viver lá, se eu experimentar lá. A mesma coisa esses seres que se encontram no nível de fonte, essa consciência ou consciências. Então, achar que os seres que nós chamamos de espirituais, os celestiais, eles sabem o que a gente passa, eles sentem o que a gente sente, não, 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 não sentem não. É por isso que a gente pode achar que eles são insensíveis ao nosso julgamento. Mas eles são insensíveis porque eles nunca passaram por essa experiência. Alguém pode perguntar, mas com tanta coisa ruim acontecendo no mundo, sofrimento, morte, crianças sendo estupradas e mortas, mulheres sendo mortas, crianças que nascem com câncer no cérebro, com leucemia, tanta coisa bizarra, gente inocente morrendo em guerra, em conflito, enfim. E Deus não faz nada, os anjos não fazem nada, esses espíritos celestiais não fazem nada? Não. A grande maioria deles não tem compreensão para saber se isso é bom ou ruim. Compreendem? Em um dado momento, segundo as informações, inclusive, da revelação cósmica de Jean Valjean, né, em algum momento esses seres resolveram se restringir. Vamos provar, vamos tirar um pouco dessa nossa perfeição para ver como é que a gente reage. E aí eles criaram o nível 2. Digamos que eles reduziram 2, suponhamos que a fonte seja 100%. E aí eles retiraram, restringiram, ocultaram, né, 2% e criou o nível 1 com 98% de perfeição. Aparentemente, eles não sentiram muita diferença, eles começaram a se tornar criaturas mais ou menos individualizadas. Não no sentido de individualização como nós temos aqui embaixo, mas só para a gente compreender melhor essa linha. E aí resolveram, e se a gente reduzir um pouco mais, restringir essa nossa perfeição? E aí criaram um nível 3, que aí reduziram mais ou menos mais 4 níveis e ficou aí 92%. Mais ou menos isso. Nesse nível eles começaram a sentir um impacto de viver uma realidade com uma restrição da chamada perfeição. Eles começaram a sentir coisas estranhas e diferentes, e aí eles começaram a despertar o desejo de criar mais coisas. Como é? Se nós chegamos aqui no nível 3, com a restrição X da perfeição, nós estamos provando e vendo coisas que nós nunca tínhamos visto e provado coisas que a gente nunca tinha provado quando a gente estava no nível 2 e no nível 1. E se a gente restringir mais a perfeição, reduzir mais ainda, o que será que vai acontecer? Com essa ideia, dezenas e centenas e milhares de seres que povoaram o nível 3, transformaram esse nível 3 num grande laboratório celestial. Um laboratório de criação de universos. Essa bolinha branca aí no centro é o universo criado, o nosso universo, que é composto por antimatéria e
antimatéria. E dessa bolinha, dentro dessa bolinha, tem essa configuração que é chamada de árvore da vida. É só o nosso universo? Não. As 10 sefirotes, como eu falei, segundo o Zohar, o Criador do nosso universo estruturou a criação por meio das 10 sefirotes, que funcionam como forças fundamentais e recipientes de ação desse ser. Por meio delas, toda a realidade, a antimatéria e matéria, é formada. As 3 principais esferas, ou locas, foram Keter, que é a primeira, está com K, que é composta, é a loca ou a dimensão de Javé ou Brahman. A segunda, que é Horkma, que é Vishnu, que é essa que está com C. E a terceira é Binah, que é composta por Shiva. São as 3 locas criadas no universo da antimatéria. E toda essa estrutura aí nessa árvore, esse holograma, contém dentro dessa pequena bola, que está dentro lá do universo do nível 3. Da faixa de realidade do nível 3. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Toda essa parte negra, escura, simboliza o nível 1. Claro que vocês estão vendo aqui um quadrado, mas imagine que o nível 1 não tem forma, não tem dimensão, nem para cima, nem para baixo, nem dos lados, nada, é uma dimensão. Imagine que esse fundo preto é todo o nível da fonte, que é infinito. Esses níveis que foram criados, o nível 2 e o nível 3, não foi criado para fora. Não tem nada para se expandir dentro dessa fonte que é todo esse espaço negro. Esse negro que eu falo é simbólico, tá? O que foi que aconteceu? Dentro do nível 1, eles restringiram, eles limitaram, eles criaram uma bolha, uma faixa dentro disso e fecharam. Depois criou outra bolha que é o nível 3, isso dentro da fonte. Eles criaram dentro, eles restringiram. É como se você tivesse dentro do seu quarto e você criasse uma esfera ali, dentro dele. Você criou um círculo ali no chão. E ali criou uma realidade. E ali dentro daquele círculo vai acontecer tudo isso que a gente conhece. Esse último aqui embaixo, a última bolinha aqui embaixo na árvore da vida, é chamado de Malhut. Malhut, que é o nosso universo material. Toda essa parte de cima até chegar em Keter, Horkma e Binah é o universo da antimatéria. Perceba que para a luz da fonte chegar até a gente, ela tem que vir daqui, partir para aqui e entrar aqui dentro. A cada descida da luz da fonte, ela vai enfraquecendo, ela vai diminuindo. E para entrar aqui dentro, ela entra aqui, onde está, vem para cá, e vai descendo até chegar aqui. Vejam o quanto nós estamos distantes da fonte original. Então a luz ela vem descendo, vai. Cada descida que ela faz, desde lá até chegar aqui, ela vai diminuindo sua intensidade. É por isso que nós vivemos num universo extremamente defeituoso e cheio de dificuldades, dores e sofrimentos, porque nós estamos, entre aspas, muito desconectados da fonte original. Agora vamos chegar lá. O nível 1, que é tudo isso aqui, simbolicamente falado, nível 2 e o nível 3. O nível 3 se construiu, se tornou o que nós chamamos de laboratório celestial. É uma faixa de existência, é uma bolha existencial fechada e selada para que tudo que aconteça dentro não vaze para o nível 2 e nem chegue ao nível 1. Isso aqui tudo é vedado, é selado, para não escapar nada daqui para cá nem para cá.
Dentro do nível 3, os chamados celestiais, seres ou consciências criadoras, que detinham o poder de criação. Eles carregavam muito da energia da fonte, porque estavam muito próximos também. Então, são seres e consciências que a gente não tem como explicar como são, o que exatamente eles são. Então, eles resolveram criar. Nossa, nós chegamos aqui no nível 3, estamos sentindo coisas que a gente nunca sentiu, percebendo coisas que a gente nunca percebeu. Uau! Existia tudo isso? E se a gente reduzir mais ainda a nossa perfeição? E aí, eles criaram vários universos. Cada pontinho desse é um universo restringido, limitado, criado dentro do nível 3. Não tem nada sendo criado para fora, é tudo dentro. Então, quantos pontinhos quantos universos foram criados? Não dá para contar. Dizem, o que vem do mundo espiritual, que existe milhões e milhões e milhões e talvez incontáveis universos criados aqui dentro desse laboratório, organizados e dirigidos pelos chamados filhos celestiais. Então, uma dimensão fora da Matrix, que funciona como laboratório criacional. Nesta dimensão, são criados incontáveis universos. É neste local, nível 3, onde está o chamado eu espiritual de verdade. O seu eu espiritual está aqui dentro, brincando de criar universos, ou simplesmente existindo aqui dentro sem criar nenhum universo. Entre todos esses infinitos pontos, existe um pontinho que é o nosso universo. E o que se conta é que de todos esses incontáveis universos, o nosso é diferente de todos eles. Porque o nosso foi criado de forma abrupta e inacabado. O eu espiritual de vocês e de todas as criaturas que existem aqui dentro desse universo material, eles estão aqui, ou deveriam estar aqui. É daqui que eles se projetam para dentro do nosso universo. Então essa ideia, o meu espírito está dentro do meu corpo, eu vou fechar os meus olhos e vou se comunicar com o meu espírito. Não, seu espírito não está nem aí dentro. Ele tem juízo. Ele está aqui, distante, daqui para dentro da esfera de Sansara. Nesse laboratório criacional, os universos são formados em seu interior como faixas de realidade delimitadas e confinadas, estabelecidas dentro de um limite específico para que não expandam além do espaço definido, evitando assim qualquer vazamento que possa comprometer a integridade da dimensão laboratorial e também do nível 2 e nível 3. Os seres espirituais ou consciências espirituais que habitam essa dimensão emanam projeções de si mesmos, assumindo forma de avatares que são inseridos nesses universos por meio dessas projeções. Por meio dessas projeções, eles mergulham nessa realidade ou nessas realidades para vivenciá-las diretamente, observando, registrando e catalogando as experiências adquiridas. É assim, segundo as informações, que os universos dentro do nível 3 existem, com exceção do nosso. No caso do nosso universo, o projeto não foi plenamente concluído. Sua criação ocorreu de forma abrupta, a partir da chamada queda do corpo mental de seu criador, chamado, dentro da revelação cósmica, de Prabrajna. Esse evento deu origem ao universo duplo, um de antimatéria e outro de matéria, ambos moldados sobre esse colapso inicial
e, por isso, carregados de falhas estruturais e imperfeições inerentes. Prabhajna, quando ele caiu dentro da sua criação, do seu universo, ele se tornou aquele ser que chamamos de Brahman, Javé ou Deus bíblico, Alá demiurgo. E esse universo, ele é cheio de falhas e imperfeições. Tudo aqui tem falhas e imperfeições. E aí vem lei do karma, dor, sofrimento, doenças, tudo chega ao seu fim, enfim. Todo esse desmantelo é oriundo de um projeto inacabado que foi criado abruptamente com a queda do corpo mental de Prabhajna. O corpo espiritual desse ser, ele permanece em coma no nível 3. E uma parte do seu corpo mental, aliás, e o seu corpo mental caiu dentro da sua própria criação. Ele foi sugado, ele foi puxado aqui para dentro. Como o projeto não estava acabado, só veio o corpo mental. O que seria esse corpo mental? Seriam os neurônios dele. Quando os neurônios caíram aqui dentro, dispostos com uma certa consciência, ele rapidamente criou o universo da antimatéria, que é um universo que possui uma composição energética e vibracional compatível com o seu corpo mental, e, obviamente, o universo da matéria foi junto com ele, foi criado. Na verdade, dizem que o universo da matéria foi o primeiro a ser criado. Mas ele foi criado sem nada, sem planetas, sem os sóis, sem nada, era só um projeto. E aí, como ele não tinha condição de ir para ele, criou o da antimatéria e criou os dois universos gêmeos. Todos os seres que mergulham nesse universo, o nosso, acabam sendo de alguma forma afetados pelas anomalias nele presente. Brahman caiu, Prabhajna caiu, se tornou o Deus criador desse nosso universo, e aí veio outros seres do nível 3, chamados de celestiais, mergulharam aqui dentro para tentar ajudar o corpo mental de Prabhajna, que foi os seres conhecidos como Vishnu e Shiva. Foram só eles, e dos três, eles tiveram muita disputa, e aí chegaram a um certo acordo, e eles começaram a criar o universo, a dar forma ao universo da matéria, e uma certa forma também no universo da antimatéria, criando outros seres dentro dele. No início, o Brahman, ele começou a criar, a partir dele mesmo, vários seres, que é chamados de anjos clones. Dizem que são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres criados a partir dele, na época em que ele podia criar. E cada um desses seres funcionam como se fossem robôs, inteligências artificiais, programadas, extremamente obedientes a ele. Dizem que ele criou tantos seres que tem uns que ele nem sequer chegou a ativar. Entendem? E a partir disso, daí depois veio Vishnu, depois veio Shiva, teve um quebra-pau entre Shiva e Brahman. Brahman deixou de poder criar a partir dele, e aí todo o resto da criação ficou a partir de Shiva e de Vishnu. Só que Brahman começou a criar seres também que ficaram seres defeituosos. Toda a criação é defeituosa. Ela não possui alma, era só mente. Era desalmada. E muitos desses seres se tornaram criaturas monstruosas. Shiva criou também seres também monstruosos para matar os seres de Brahman que estavam criando problema. No final, criou-se uma infinidade de seres e aberrações e seres extremamente belos aos nossos olhos e seres extremamente esquisitos aos nossos olhos. E todos começaram a habitar lá. Diz que lá o universo da antimatéria é um universo que já está programado para ser finalizado e está entrando em colapso. E é nesse universo da antimatéria aonde habita todos os deuses e deusas mitológicas aos quais nós tomamos consciência aqui na Terra. E outros que a gente nem chegou a conhecer.
Odin, Zeus, Ísis, Íris, toda essa galera, anjos, tudo que vocês podem imaginar, vieram de lá. Uns já tiveram seus corpos de plasma, e dizem que os corpos deles são corpos de plasma, só para vocês terem ideia, o plasma que tem lá, ele é parecido com o plasma de um sol. Um sol não é uma bola de fogo, o sol é uma bola de plasma. É como se fosse um líquido, né, incandescente. Mas o plasma deles é um pouco diferente, é parecido com esse, mas é de uma formação diferenciada, né? Muitos deles já morreram seus corpos, né? O que está lá ainda dizem que é Zeus. Zeus, inclusive, disse que tentou ser o dono aqui do nosso mundo. Tem uma treta lá pesada entre esse povo. Enfim, não vou adentrar muito nisso, não. Foi só Brahma, Shiva e Vishnu que entrou aqui? Não. Muitos outros seres que estavam lá no nível 3 começaram também a entrar dentro do universo. Curiosos. Todos souberam lá que o universo deu problema, deu merda. Desculpa a palavra. Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram curiosos. Esse universo foi criado com um monte de imperfeições. Mergulhou lá Brahma, Shiva, Vishnu. Vamos também mergulhar lá dentro para saber como é. Vai que tem uma experiência diferenciada dos outros universos que foram criados aí pelos nossos irmãos. E aí muitos outros seres mergulharam. Só que na proporção que eles mergulharam dentro do universo, desse universo nosso, no universo da antimatéria, eles começaram também a adquirir as imperfeições dele. Eles foram infectados pelas imperfeições. E, consequentemente, eles caíram em esquecimento. E aí eles ficaram criaturas cheias de anomalia, criaturas extremamente, aos nossos olhos, perversas, sem alma, sem sensibilidade. É uma coisa de louco. Alguns outros seres resolveram não passar pelo universo da antimatéria e vieram direto para o universo da matéria. Não é que o nosso universo é melhor do que o da antimatéria. É que as anomalias e defeitos que existem no nosso universo material é um pouco menor do que a do universo da antimatéria. Então, tem uns que foram mais espertos, não, vamos direto para o da matéria, que é o caso, segundo a revelação cósmica de Jean Van Elan, é o caso do quarto Logos. O primeiro Logos foi Brahma, o segundo foi Vishnu, depois Shiva, e o quarto Logos seria um ser, né, fugiu aqui o nome dele, Om, eu acho que é isso. Om, exatamente isso. Que ele está na sua forma física como codificador de Xi'an em um planeta chamado Xi'an, lá em Capela. Inclusive eu tenho uma palestra sobre isso também aqui. É muito complexo a coisa. Se tudo isso for verdade, é muito complexo. Voltamos agora, até chegar no tema da nossa palestra. Tem a árvore da vida, as 10 sefirotes, e a última que está aqui de vermelha é o nosso Malhut, que é o nosso universo, composto pelo universo de antimatéria e o universo da matéria. Só que dentro da nossa faixa de realidade, dentro do nosso universo, com o tempo se criou uma faixa que circunda a parte mais densa, que é essa partezinha do vermelho mais claro, meio branco. Isso não é fora, é dentro do nosso universo, é dentro de Sansara, é dentro da Matrix, só que é uma faixa de realidade que já se encontra já na porta de saída, digamos assim. Essa é uma dimensão mais sutil dentro do universo material denso. Funciona como uma faixa de quarentena, onde habitam seres que já elevaram sua vibração acima da densidade do mundo material. Esses seres carregam apenas alguns resquícios de ego
e das anomalias, mas ainda permanecem sujeitos às interferências anômalas provenientes do universo denso. Toda essa esfera vermelha é Sansara, é a Matrix. Essa parte vermelho mais intenso é a parte mais densa e defeituosa de Sansara. Essa parte do vermelho mais claro, como se fosse uma manchinha branca, é a faixa de quarentena que é menos agoniante, que tem menos resquícios de anomalias. É nessa faixa de realidade, nessa faixa de quarentena, que se encontra muitos dos nossos eus que nós julgamos que são os eus espirituais reais, mas não são. Muitos seres, muitos santos, muitas entidades que conseguiram se livrar do grande peso do ego, da vaidade, da arrogância, da dependência, do apego, né? Digamos que esses seres eles conseguiram vencer 90% da densidade. Então eles estão ali já mais sutis, são mais leves, mas estão dentro de Sansara. Esses seres que habitam essa faixa de realidade, ou essa faixa de quarentena, ainda estão sujeitos às leis do universo denso. Porém, encontram-se mais próximos da porta de saída da Matrix. Embora ainda sofram interferências vibracionais e mentais provenientes do universo em que vivemos, essas influências não são, aliás, são significativamente menores do que aquelas experimentadas, por exemplo, por nós, que estamos encarnados em corpos biológicos densos. Esses seres, possuidores de corpos mais sutis, ao sofrerem interferências energéticas, descarregam tais impactos em seus avatares físicos. Começamos a chegar no que importa. Minha alma. Eu botei, na verdade, é como se fosse uma alma, nossa alma. A nossa essência, o nosso eu mais sutil dentro de Sansara. Eles estão habitando ali. Eles estão habitando. Deixa eu voltar aqui. Eles estão habitando aqui. Essa faixinha aqui. Eles estão aqui dentro. Muitos irmãos de luz, da doutrina espírita, por exemplo, muitos santos, muitos iogues, muitos seres assim espirituais, que até emanam uma certa bondade, um certo amor, segundo a nossa interpretação de amor, eles estão aqui. Muitos dos nossos eus que estavam aqui dentro, na Terra ou em outros planetas, que já se livraram do egoísmo, que já se livraram do apego, que já não sentem raiva, que já não têm dependência de nascimento e morte, que conseguiram um certo grau de purificação, eles pulam para cá. Eles são um pouquinho melhores do que os que estão aqui dentro, mas estão dentro ainda de Sansara. Muitos seres aqui encarnados na Terra que venceram um pouco da ignorância, que venceram a raiva, o apego, blá, 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 eles estão aqui. Esses seres, esses nossos eus, essas nossas almas mais sutis, estão aqui dentro e ainda exercem influência para nós que estamos aqui dentro. Nós somos os avatares biológicos de muitos seres que estão aqui dentro. E aí vem a parte que pode chocar muitos de nós. Como esses seres estão aqui dentro e ainda estão dentro dessa zorra toda que é Sansara, que é o universo, da antimatéria, eles ainda estão sujeitos a interferências, ataques energéticos, anomalias do sistema como um todo. E aí, quando eles começam a ficar infectados, o que é que eles fazem?
eles descarregam aqui para dentro. Eles descarregam em nós. Vocês ouviram direitinho? Eles não querem mais se comprometer, eles não querem mais se infectar tão profundamente, e aí eles descarregam nos eus que estão aqui na forma biológica. Porque um eu que está aqui dentro, ele pode ter aqui dezenas e centenas de avatares biológicos encarnados na Terra ou em outros sistemas planetários, e aí ele, quando está pesado, joga para a gente. Ah, que beleza, que coisa linda. Eles não querem sentir mais dor nem sofrimento e descarregam na gente. Esse corpo físico biológico, na verdade, além de ser um programa de captação de informação e de experiência, ele funciona basicamente como válvula de escape. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas doenças, que muitas dores, que muitos sofrimentos, que muitas agonias, que muitas perturbações mentais e existenciais que vocês têm, nem sempre é consequência do seu karma, mas é eles aqui em cima descarregando em cima de você. É você que está aqui, num nível mais sutil, dentro de Sansara, que está descarregando em cima de você. Me parece que a ideia que eles têm é o seguinte: quanto mais eu descarrego essas impurezas aqui embaixo, mais fácil eu fico de sair daqui. Só que esses eus nossos que estão aqui dentro, quando eles não conseguem sair daqui, eles acham que o quê? Que eu tenho que voltar a projetar mais encarnação aqui dentro, para justamente soltar essas impurezas, ou adquirir mais alguma experiência, ou desenvolver alguma coisa que estava incutida no seu nível mais profundo de consciência, para que sirva de informação para que ele saia daqui de dentro. Só que existe um grande problema. Quanto mais o eu sutil se joga aqui dentro, mais entrelaçamento kármico ele contrai, mais impureza ele contrai. Não é uma tarefa muito prazerosa. E você me pergunta, a grande intenção, na verdade, o grande projeto é sair daqui, é libertar a ideia de um eu daqui, é libertar a ideia de um eu daqui e sair daqui. Sair daqui e voltar para cá. Pelo menos para cá. É compreender que tudo isso aqui parece que não está te servindo muito e se libertar daqui e voltar para cá. E sair daqui e voltar para a fonte, que é perfeita entre aspas. Esses eus, o eu espiritual verdadeiro está aqui dentro. E aí ele se projeta para aqui dentro. Até chegar nesse reino mais denso, que é o reino biológico, o reino material. E quando chega aqui, é que a treta rola. A treta mais pesada rola aqui dentro. O Buda histórico, conhecido como Buda Shakyamuni, ele habitou aqui dentro, num planeta extremamente denso que é o planeta Terra. Por mais bonitinho que você ache ele. Ele conseguiu sair daqui, ele percorreu todas essas dimensões aqui, saiu de todas e, segundo as informações, ele voltou para cá. Há quem diga que ele nem aqui ficou, ele está mais ou menos aqui. Perceba que um ser humano, claro que teve todo um processo encarnacional, até que Buda Shakyamuni, ou todos os Budas, conseguiram sair de lá e regressar para cá. Ou para cá. Até que se reintegre a fonte original.
que é o propósito dos ensinamentos de Buda. É fazer com que a gente não sinta mais necessidade de ficar reencarnando aqui dentro, para que a gente compreenda que estar aqui é um pouquinho melhor, mas ainda é samsara, e também sair daqui para vir para cá, 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 puf, até voltar ao nível 3. É chão, meu irmão. Não é o corpo físico. Não é o eu Caliel, o eu Gorete, o eu Maria, o eu João, que vai sair daqui com esse corpo terrível que nós temos, que vai vir para cá, que vai vir para cá, que vai vir para cá, e vai lá para o nível 3, aí vai estar Caliel lá, do jeito que eu sou, no nível 3. Não, não, isso não existe. Esse personagem que você se olha no espelho, ele só pertence à ilusão dessa faixa vibracional. Entende? Então é sair daqui e sair de todos esses níveis mentais, até cair fora de tudo isso aqui. É a sua mente. É o seu contínuo mental que sai daqui, daqui, até puf, cair fora daqui. Não é um corpo biológico, é a mente que projeta. Buda conseguiu, mesmo com o corpo biológico aqui, ele conseguiu expandir sua mente por todos os reinos que existem aqui dentro, que é isso aqui também, daqui até sair para cá, até chegar no nível 3 ou nível 2. Na verdade, isso aqui é um reino daqui de dentro, até chegar nos níveis mais sutis. É isso. Tem mais alguma informação aqui? Não, vamos lá. Existe o universo de antimaterial, que é onde estão os deuses, Brahma, Vishnu já se descompôs do seu corpo e está aqui dentro. Já falei em outras palestras, vou recapitular. Vishnu não está mais aqui dentro. Brahman, segundo a revelação cósmica de Jean Valjean, ele se encontra aqui dentro, em uma loca, em um ponto aqui dentro, em coma. Ele está sendo sustentado, o seu corpo está sendo sustentado pelos anjos clones, que protegem ele, que seguem as diretrizes que ele deixou. Mas aqui dentro também tem outras locas, onde estão vários deuses e deusas aos quais nós conhecemos. Vishnu se desfez do seu corpo e veio para o universo material, em uma forma e depois em outra forma, e essa última forma dele é chamado de Sofia. Ah, é uma mulher? Não, Sofia nem é homem, nem é mulher. De Sofia, que também é conhecido como Cristo cósmico, que é a partir do Cristo cósmico que deu origem ao avatar chamado de Yeshua ben Yosef, ou Jesus Cristo. O que está aqui dentro ainda, vivo e ativo, é Shiva. A função de Shiva, que é considerado o reciclador, o destruidor, a função dele é desfazer todos os milhões de seres que ele criou aqui dentro e desconstruir e aniquilar e colocar um fim nesse universo aqui. Dizem que Shiva criou ser, uma consciência, que é um devorador. Ele vai devorar tudo isso aqui. O símbolo do infinito. É tanto que existia um portal daqui para cá aberto. Dizem que esse portal ele foi fechado. Sofia, segundo a gnose, significa sabedoria. Horkma significa sabedoria, dentro da Kabbalah. E vai devorar tudo isso aqui. Não se sabe se Shiva vai desconstruir seu corpo de plasma e vai vir para um corpo biológico aqui no universo material. Ou se ele vai cair fora dessa porcaria toda e voltar lá para onde ele era, onde o seu corpo espiritual, onde o seu avatar espiritual está. Quem habita, vocês compreenderam bem a questão da influência do nosso eu menor, nosso eu sutil, que se encontra ainda dentro de Sansara, naquela faixa de realidade que é chamada de quarentena. Entende?
Só que aqui dentro se encontra, como eu falei, deuses e deusas e outras coisas que a gente nem conhece, que é chamado na gnose de arcontes. Muitos que vão assistir essa live já ouviram falar de arcontes como seres malignos. Aí tem aquela representação dos seres vestidos com a capa preta, uma coisa bem sombria, aquela história todinha. Não é bem por aí, não. Quem são os arcontes? Todos os deuses e deusas que nós conhecemos. E uns que a gente nem chegou a conhecer. Aqui é o universo material, que é o habitat dos seres biológicos, inclusive nós, os tais sirianos, pleiadianos, arcturianos, lirianos, insectoides, reptilianos, toda essa galera que a gente já ouviu falar e outros que a gente nem ouviu falar estão aqui dentro. Aqui é Sansara e aqui também é Sansara. O que são os arcontes? São seres que habitam o universo da antimatéria, governam o universo material e aprisionam as almas. São entidades ou inteligências cósmicas poderosas associadas ao governo do mundo material. Eles atuam como administradores das leis da matéria, do tempo e da causalidade. Estão ligados ao demiurgo, o criador deste universo. Não criaram a essência divina, apenas organizaram e mantêm a realidade densa ou material. Os arcontes, repito, deuses e deusas que nós conhecemos, o Olimpo, ele existe. O Olimpo é uma loca, é uma bolha, é uma faixa de existência aqui dentro. O Olimpo, com toda aquela galera que vocês já ouviram falar. E aqui existem várias outras. Né? Eles estão aqui. Daqui, eles, mesmo que os portais estejam fechados, eles não têm mais a liberdade de vir aqui constantemente. Né? É tanto que tem uns que estão fazendo experiências para romper o lacre e voltar a andar livremente aqui dentro. Dizem, antes que eu esqueça, que quando acabar isso aqui, muitos desses seres que não querem se acabar, eles querem vir para cá. Esse nosso vai ficar mais alguns bilhões e bilhões de anos existindo. Esse aqui é o primeiro que vai acabar. Daqui, eles estão ainda nos influenciando aqui dentro. As leis que regem o nosso universo material, causa e efeito, consequência, o que pode, o que não pode, gravidade, tudo foi criado por eles aqui dentro. E é por isso que o nosso DNA também carrega o peso das influências deles e dos seres maiores que foram criados aqui dentro, que deram origem a gente. A exemplo do que se conta, e se for verdade, a raça humana, por exemplo, é uma criação dos Anunnakis. Que os Anunnakis são seres maiores do que a gente, não são melhores, mas são maiores em inteligência, tecnologia, também foram criados por eles aqui. Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Na gnose, os arcontes mantêm a consciência presa aqui. O que é que acontece? Eles precisam se alimentar, os arcontes. Então, eles precisam usar da gente, estimular a gente, para que a gente gere emoção, gere energia, gere vibração para eles sugarem e se alimentarem. Que seres nojentos, terríveis, demônios, malignos, não. Essas designações não. Eles não são necessariamente demônios, mas forças limitadas, incapazes de acessar o nível mais alto da divindade. Ou seja, esses arcontes que estão no universo da antimatéria, eles também são seres incompletos. Eles se desconectaram da fonte.
Eles se desconectaram do nível 3, do nível 2 e do nível 1, que é a fonte. São seres que foram criados, uns criados por Brahma, quando ele podia criar, uns criados por Shiva, outros criados por Vishnu. Depois teve seres que foram criados com a mistura da energia de Shiva e Vishnu, é uma misturada desgraçada, que deu origem a muitos desses arcontes, que são os deuses e deusas que nós conhecemos. Eles precisam se alimentar, e eles se alimentam da energia, da vibração que a gente produz. Sendo assim, aonde eu quero chegar? Além da interferência dos nossos eus sutis que se encontram naquela faixa de quarentena, nós ainda recebemos influência deles. De que forma? Eles influenciam nas nossas emoções, nas nossas memórias, do tipo, você está bem, você está maravilhosamente bem com a vida. De repente, surge uma coisa que você vai ficar mal, vai ficar para baixo, vai ficar sem esperança, e aí você vai gerar um campo vibracional, você vai exalar uma vibração densa que serve de alimento para eles. Então, eles, de certa forma, ainda conseguem de lá interferir na gente aqui, ressuscitando memórias e padrões comportamentais e psicológicos que vão nos causar desestabilização. Quando o nosso corpo biológico adormece, e a outra parte da consciência vai descarregar coisas mal resolvidas do corpo físico, criando realidades também paralelas, ou os nossos outros eus que estão vivendo em realidades paralelas mais sutis, na verdade são reprogramados. Quando você acorda, toda vez que você acorda com uma programação nova. Ou eles ativam uma programação antiga para que você volte a cair em falhas. Entende? Nossa, como eu acordei cansado, eu acordei hoje sem... Ou então você acorda cheia de pensamentos negativos. Dúvidas sobre quem você é, dúvidas se aquela pessoa te ama, dúvidas sobre o seu futuro, se você vai morrer, sobre doença. Tudo isso não é só consequência direta das suas ações do passado, mas é, na maioria das vezes, programações que são reativadas pelos arcontes. E eles têm todas as configurações nossas, todos os nossos registros. Ah, tem ali Kaliel Conrado. Kaliel Conrado tem potencial, mas se eu deixar Kaliel Conrado muito à vontade, ele pode despertar, ele pode de repente se iluminar. Deixa eu procurar aqui nos arquivos dele. Ah, ele tem um ponto frágil que ele não conseguiu ainda superar. Suponhamos que o ponto frágil dele é não confiar na sua capacidade. Aí eles criam toda uma programação, jogam no meu campo informacional, resgatam memórias antigas que, na verdade, já eram para ter sido encerradas, mas eles reativam para eu voltar a sentir medo, insegurança, não querer arriscar, dar um passo maior. Enfim, é um exemplo de muitos outros exemplos do quanto eles mexem com a gente, do quanto eles nos influenciam para que a gente continue aqui dentro da Matrix, aqui dentro de Sansara, servindo como bateria para eles. Isso me fez lembrar agora o filme Matrix 1, no diálogo de Morpheus com Neo, quando Morpheus explicava para Neo o que era Matrix, e no final dizia, nós somos como uma bateria que gera energia para alimentar os arcontes.
Aqui dentro do universo da matéria, existem os agentes dos arcontes que ajudam a potencializar o plano deles. Que no filme Matrix chamam dos agentes, né? Existem aqui dentro. Repito, eles não são seres bons na ideia de bondade que nós temos e nem são seres maus e perversos na ideia limitada que nós temos de seres ruins. Eles são seres que estão lá, também aprisionados no universo da antimatéria, sem, desculpem, sem saber o que fazer, desconectados da fonte, acham que são todo-poderosos, governantes e eternos, e não são. E lá está entrando em crise, porque tem muitos dos deuses e deusas que nós conhecemos que morreram lá, que se acabaram. E aí eles começaram a perceber que eles também têm tempo de vida resumido, como todos os seres que estão aqui dentro da Matrix. Estejam no universo da matéria, como no universo da antimatéria, vai morrer. Talvez eles possam viver milhões, alguns até bilhões de anos, mas vai morrer do mesmo jeito. É o eu que é falso. Nasce, morre, começo, meio e fim. É a lei principal aqui dentro. Impermanência, na verdade. Eles são terríveis, são maléficos. Não, não é por aí. Não é demonizando eles. Não é colocando eles como seres malignos, manipuladores. Eles são seres tão cegos como nós somos cegos. E nós carregamos muito deles. Há épocas passadas, como tinha os cultos a Zeus, Odin, Freia, Afrodite e outros deuses aí, tem esses cultos, e eles se alimentavam de sacrifícios, se alimentavam das devoções, aí era comida farta para eles. Como muitos desses deuses, por exemplo, romanos, gregos, egípcios, e blá, 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 se bem que a maioria dos deuses egípcios, na verdade, são seres biológicos aqui no universo da matéria. Né? Mas aí, como morreu o culto deles, eles já não tinham mais a energia abundante que eles tinham. E aí se reinventaram e criaram outras situações, reativar as memórias, implantar memórias de medo, sofrimento, insegurança, de doença, enfim. A coisa já é o universo em si já é desmantelado e eles ajudam a desmantelar mais ainda. Então são seres que estão perdidos igual a gente. E a gente pergunta, nós somos muito diferentes deles? Vamos lá. A gente se alimenta de animais. A gente mata animais de forma cruel para comer cadáver. Mas o animal foi Deus que deu para a gente. Não, essa ideia imbecil cristã, idiota, isso não existe. É um ser vivo e carrega centelha divina. Não são sencientes como nós, mas são seres que sentem. Não tem a distinção do dor e sofrimento ainda, como nós temos, mas eles sentem. Sentem tanto que quando o animal daquele é degolado, ele se debate, grita, chora. Ele está sentindo alguma coisa. Nós somos melhores do que eles? Nós nos alimentamos de criaturas inocentes que não têm poder de se defender. Uma vaca, um boi, uma galinha, um pato, uma baleia, um pássaro. Qual a defesa que eles têm para lutar contra a gente? Eles são mortos de forma cruel. Nós somos melhores do que eles? Será que nós somos melhores do que eles? Nós sugamos os outros. Nós abusamos das pessoas ao nosso redor. Nós vampirizamos as pessoas. Nós queremos derrubar o nosso semelhante para tomar o lugar dele. Nós sentimos inveja porque o outro está vencendo e eu não. Eu desejo a companheira ou o companheiro do outro. Eu quero prazer, eu quero ostentação, eu quero mostrar poder. Nós somos diferentes deles? Não. Nós somos iguaizinhos a eles. Nós somos tão putos como eles são. Só que nós estamos em um nível
em uma experiência diferente, em uma faixa vibracional diferente da deles. Mas nós temos muito deles. Esses deuses e deusas que estão lá são cheios de vaidade, de poder. É um se comendo ao outro, é um querendo tomar o lugar do outro, é um querendo derrubar o outro, né? Enfim, desculpa a palavra que eu vou usar, lá é um cabaré gigante, e aqui também é outro cabaré. Então, por identificação frequencial, eles conseguem chegar até a gente. Por quê? Porque nós vibramos iguais a eles. Nós nos comportamos iguais a eles. Como é que eu consigo vencer a influência deles? Seja um Buda. Perceba os ensinamentos do príncipe Siddhartha Gautama. Não reagir, desapegar, não ter práticas sexuais promíscuas, ter compaixão pelo animal, entendeu? Claro que, segundo alguns informes, diz que alguns animais compreendem a nossa densidade, eles se colocam mesmo para o sacrifício, para servir de alimento. Mas isso vai mudar, isso já está mudando. Porque nós temos agora mais consciência. Por que é que os arcontes ainda conseguem nos influenciar? Por que é que esses deuses e deusas ainda conseguem interferir na nossa vida? Porque nós frequenciamos com eles. Nós somos parecidos com eles. Nós estamos numa mesma faixa frequencial. Então nós compartilhamos das mesmas ambições, desejos, enfim. É por isso que interferem. É por isso que eles ainda têm tanta influência sobre nós. Porque nós somos sacanas como eles são sacanas. Isso é bom? Isso é ruim? São malignos e perversos? Não. São seres profundamente entupidos de ignorância, assim como a maioria de nós somos. Agora existe o chefe dos arcontes, a cabeça de todos os arcontes, o pai e mãe de todos os arcontes, que na gnose é chamado de Yaldabaoth. É o principal arconte, também chamado de demiurgo, o criador e governante do mundo material, associado à ignorância espiritual, porque está desconectado da fonte primordial e a falsa ideia de ser o Deus supremo e o Deus criador de tudo. Sabe quem é Yaldabaoth? É o demiurgo, é Brahman, é Javé, Hashem, o tetragrama aqui, essas letras, Alá, o arquiteto do universo na maçonaria, ele é o Deus da Bíblia. O Deus louvado pela Igreja Católica, pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo e outras e outras e outras. Ele é o arconte-chefe. A gnose chama de Yaldabaoth, demiurgo. Na cultura indiana, Brahman. Na cultura judaica, Javé, Hashem, o tetragrama, Yuhev, Abraham, não sei o quê. No islamismo, Alá. Na maçonaria, o arquiteto do universo. No cristianismo, Deus da Bíblia. Ele não é uma entidade limitada, não absolutamente má, mas é um ser que está ignorante da fonte suprema. Lembre-se que Brahman, ele caiu com seu corpo mental, que antes era Prabhajana, e ele esqueceu de quem ele é. Então, de repente, ele se achou que era o dono de tudo. Era o pai de tudo e todos os seres devem devoção a ele. Ele é mau? Não é mau. Ele é maligno? Não é maligno. Ele é um ser que caiu na imperfeição, que criou dois universos imperfeitos, criou criaturas imperfeitas e está tentando se curar. Está tentando se reconfigurar e sair de dentro dessa loucura toda. E aí, segundo a revelação cósmica,
todos os seres que estão sendo criados aqui no universo da matéria estão tentando corrigir o erro da criação. Na Kabbalah, chama de tikkun, ou correção. É por isso que existe tanta encarnação, existem tantos seres, infinitos seres criados aqui dentro, encarna, reencarna, morre, nasce, morre, nasce. É uma tentativa de, em algum momento, limpar o nosso DNA, limpar a nossa mente e a gente voltar a ser seres puros. E aí eu volto ao ensinamento de Buda. Qual a intenção de Buda? Além das 4 nobres verdades, do caminho óctuplo, de todos os ensinamentos, da explicação sobre os 5 agregados, sobre o que é Nirvana para Nirvana, sobre as 3 marcas da existência, tudo isso na palestra do domingo anterior. Qual a ideia de Buda e de todos os Budas? Purificar corpo, fala e mente, que é uma tentativa de corrigir, fazer o tikkun na criação. Se nós nos corrigimos, vamos agora redimensionar apenas a experiência humana aqui na Terra, e nós fomos a última raça criada aqui dentro, segundo as informações, fomos a última, somos a raça caçula. Porém, com todas essas loucuras que nós estamos vivendo, experimentando, nós temos um papel importantíssimo nesse tikkun. O que Buda ensinou e que todos os Budas ensinam é isso. E há uma tentativa e há uma esperança de que nas futuras encarnações, a gente vai adquirindo, a gente vai remoldando esse DNA, não só apenas o DNA físico, como o DNA espiritual, para que a experiência futura, adquirida, comprovada e aprovada, seja acoplada à mente e ao corpo de Yaldabaoth, de Brahma. E assim ele possa fazer a correção. Imagine, agora vamos usar a linguagem agora mais bem tecnológica. Imagine que Brahman é um computador, é uma inteligência artificial. E de certa forma não deixa de ser. E todo o programa dessa inteligência artificial chamada Brahman está com defeito. E aí chega uma galera que diz, encontramos o programa que vai corrigir o vírus da criação. E aí vão inserir na memória de Brahma o antivírus corrigido, que vai corrigir toda a memória de Brahma. E ele vai voltar a ser Prabrajna. Não só ele, como toda a criação. Quando é que isso vai acontecer? Não é melhor nem saber. Isso pode demorar bilhões e bilhões e bilhões de anos. É por isso que nós, aqui, temos um papel importantíssimo de limpeza e purificação. A linhagem dos Budas é uma linhagem, segundo algumas informações, é uma linhagem que não pertence diretamente a Brahma, nem pertence diretamente a Shiva e nem pertence diretamente a Vishnu. É uma linhagem de outros seres, de uma outra consciência, que veio do nível 2, que desceu para o nível 3 e entrou aqui no nosso universo com a intenção de ajudar nesse tikkun. Numa linguagem mais rudimentar, a libertar as almas que estão aprisionadas aqui dentro. Conhecer a arquitetura da realidade é o primeiro passo para não ser aprisionado por ela. A libertação começa quando reconhecemos de onde vêm as forças que nos moldam. Os arcontes governam a forma. A consciência, quando desperta, transcende o governo dos arcontes. Enquanto os nossos eus, nós temos aqui 2 interferências. Dos nossos eus sutis,
que se encontram naquela faixa mais purinha de Sansara, e temos também a interferência dos arcontes. Enquanto nossos eus permanecerem presos à ignorância, ao apego e à confusão, vamos continuar retornando à densidade em busca de respostas, apenas para se perderem ainda mais e criarem mais entrelaçamentos kármicos. A maioria dos eus, dos seres que saem e desencarnam, dos seres que adquiriram uma expansão de consciência maior do que a grande maioria, muitos deles estão naquela faixa de quarentena que eu expliquei no gráfico lá atrás. Só que lá eles ainda estão recebendo algumas interferências das leis de Sansara. E aí eles acham que tem que nascer. E por estarem lá, num nível mais sutil, mas ainda tem ignorância. Então, se eles não se programarem, o problema é o quê? Que alguns não estão conseguindo programar as próximas encarnações e estão criando mais defeito. Tem os nossos eus espirituais que estão lá fora da Sansara, no nível 3, que são seres que, entre aspas, puros, ou seja, não tem malícia, não sabe o que é ódio, não sabe o que é ganância, não sabe o que é essa putaria que tem aqui do sexo promíscuo, vaidade, ganância. Eles não têm isso. Então, quando eles nascem aqui dentro, eles nascem assim meio puros. E aí sofrem pra caramba. Sofrem pra caramba. Dizem que os autistas são esses seres muito puros que caem na loucura de reencarnar no mundo denso, e aí eles são seres que não tem maldade neles. Então, se tornam pessoas agressivas, arredias, porque para eles aquilo é normal, eles não sabem o que é. Eles não sabem que ser agressivo, ser violento é algo ruim. Eles reagem naturalmente dentro de um corpo biológico denso, cheio de falhas, cheio de programações herdadas dos ancestrais do pai, materno e paterno, talvez muitos com falhas de violência, de irritabilidade, de agressividade, de intolerância. E é quando um ser de uma memória pura vem para um corpo desse, ele ativa tudo isso de uma vez só e vira uma loucura. Já tem seres que são autistas assim, ficam na dele calado, não quer falar, não quer interagir com ninguém. Desculpa o termo, um termo muito errado de se falar. É porque é retardado, é porque não quer falar, é doente. Não, tem que aprender a falar, se comunicar. Não. E a gente precisa entender que esses autistas, eles não têm defeito em si. Eles estão vivendo uma experiência. Se existe um autista que está ali calado na dele, é porque ele não tem a necessidade de estar interagindo, e estar com esse blá 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 que a gente tem. Só que a gente interpreta que ser normal é agir como a gente age no cotidiano. Conversando besteira, ouvindo música ruim, vendo vídeo ruim, falando mal das pessoas, querendo derrubar o outro. A gente acha que isso é normal. E é justamente esse normal defeituoso que está gerando mais karma e gerando energia para os arcontes se alimentarem da gente. A gente acha que é legal, que é normal, mas não é. Não é. Esse padrão de vida que nós temos, que nós chamamos de normal, é extremamente defeituoso e aberrativo. É uma aberração a forma como a gente vive. A gente vive em prol de querer comer o outro, destruir o outro, se dar bem e o outro que se exploda. Nós somos criaturas extremamente, doentemente egoístas. E nós achamos que isso é normal. E o pior, nós achamos que Deus ajuda a gente com isso. O pior é que a gente acha que os deuses e seres espirituais têm que nos ajudar a viver dessa forma doentia.
Nós estamos tão presos na ignorância, na vaidade, no apego, na ganância, que a gente não consegue enxergar que isso é anomalia. Que aí a gente vai estar sempre, o nosso contínuo mental vai estar se desconectando desse corpo e procurando um outro reencarnar de novo para viver as mesmas loucuras, achando que é normal, que eu tenho que nascer para perdoar fulano e tal, que eu tenho que nascer para encontrar minha alma gêmea, que eu tenho que nascer para purificar os meus pecados, que eu tenho que nascer para encontrar minha família que eu amo, que eu tenho que nascer de novo para ser o cantor, um médico. Tudo isso é pura ilusão, é efeito ativo de uma grande anomalia. E não vai ser uma tarefa fácil a gente romper com esses lacres. Não vai ser fácil, de maneira alguma. A gente não respeita as diferenças. A gente não respeita o autista. Quer tratar o autista como se fosse algo, como se tivesse algo defeituoso, e não é. Se existe defeito, somos nós, a nossa intolerância. E aí eu volto a Buda. Onde há apego, não há renascimento. Onde não há apego, não há mais renascimento. Onde não existe ignorância, o samsara chega ao seu fim. E eu finalizo com isso. Repito, onde existe apego, vai existir nascimento em samsara. Onde existe ignorância, vai existir samsara. Eu só consigo parar de nascer aqui dentro e, consequentemente, samsara vai deixar de existir quando eu me desapego e livro-me da ignorância. E sempre falo, a ignorância não é a ignorância de conhecimento intelectual, é a ignorância de não aceitar e compreender, por exemplo, tudo isso que falei nessa nossa palestra, que ficou até extensa. Bom, essa é a nossa palestra de hoje. Espero ter contribuído beneficamente para a expansão de consciência de vocês. Eu sei que foram muitos assuntos. Na verdade, não foram muitos assuntos, mas foram assuntos muito aprofundados, que é bem provável que a nossa mente humana, biológica, limitada, não consiga dissolver tudo isso ou internalizar tudo isso de uma vez só. E aí eu recomendo que possam assistir novamente a palestra, façam suas anotações. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar a pergunta aqui nos comentários, aqui nesse vídeo, ou enviar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, lá no Messenger do meu Instagram, que é Caliel, com C, _ holístico. E eu fico muito grato pela presença de vocês. Assistiu o vídeo, não se esqueça de deixar um joinha, um like no vídeo, tá? E compartilhar com outras pessoas que vocês sintam que merecem tomar consciência desses assuntos. Não sou dono da verdade. O que estou aqui trazendo é baseado na minha visão sobre o espiritual, nas pesquisas que faço e também nos assuntos que são abordados pelo nosso grande e querido Jean Valjean, dentro da revelação cósmica e também os ensinamentos do Buda Shakyamuni. Muito grato, boa sorte a todos.